Boa noite, igreja. O frio atrapalha um pouquinho falar boa noite. A paz do Senhor, igreja. Melhorou um pouquinho. Antes da gente ler a palavra do Senhor, eu queria fazer não um exercício, mas um momento aqui de adoração. Eu estava ouvindo e cantando junto com o grupo de louvor a penúltima música que nós cantamos, que é Nas Estrelas Vejo a Sua Mão. Isso me remeteu a momentos antigos da minha memória. E eu acho que é muito importante a gente fazer isso no culto, né? Porque muitas vezes o culto ele pode se tornar um rito, sabia disso? Simplesmente um rito, e daí ele perde um pouco de valor para nós, como pessoas. Mas se a gente consegue voltar durante o culto ao primeiro amor, aquele amor que fez com que um dia você entregasse a sua vida na cruz, ele ganha um outro sentido. Então eu queria fazer um exercício aqui com você. Eu gostaria agora que você abaixasse sua cabeça, com o coração bem aberto, fechasse o seu olho. Eu não sei aqui se todos tiveram esse momento, mas acredito que a grande maioria. Eu gostaria que você respirasse bem fundo e voltasse um pouquinho no tempo, lá naquele dia que você entregou a sua vida para Jesus Cristo. Talvez você vai voltar muito tempo atrás, mas talvez você vai voltar algum pouco tempo atrás. Eu não estou falando do tempo de berço, pessoas que nasceram dentro da igreja. Talvez se você não teve esse momento de conversão, onde você consegue dizer dia tal, momento tal, em culto tal, com pastor tal pregando, foi aonde que eu entreguei a minha vida, mas você tem um momento de vivência junto com Deus, por mais antigo que você possa estar aqui dentro dessa igreja. Eu queria que durante alguns segundos você voltasse nesse dia e pensasse nas pessoas que estavam ali, se você lembrar qual foi a mensagem que te tocou, ou a frase que te tocou, ou a leitura da Bíblia que você fez que te tocou, ou a oração de alguém que foi feito por você que te tocou. Volta nesse dia, pensa tudo que passou naquele dia, os sentimentos que você teve, o desejo que você teve de se aproximar de Deus, as dificuldades que você estava passando naquele dia, naquele momento, naquele período da sua vida. E com certeza esse momento de entrega a Deus foi um momento de alegria. Porque você sabia que ali você estava realizando algo para você mesmo que em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento aconteceu ou aconteceria de novo. O dia que Jesus Cristo se tornou o Senhor da sua vida. Eu falo para você, irmão, a minha foi com 14 anos de idade, na IPI de Cianorte, filho de pastor, um momento de um culto onde uma palavra específica veio sobre mim. Eu fui lá na frente e entreguei minha vida. E daí essa música ela ganha um sentido pra gente. Eu queria que você não precisa cantar junto não, continua pensando nesse momento. Tem esse momento de você com Deus mesmo e ouça novamente a melodia dessa canção. Estrelas vejo a sua mão e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim, até que um dia seu amor sentiu. Sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus
longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim. Amém. Amém. Espero que esse momento tenha sido bom para você. Para mim foi. Obrigado, grupo de louvor. Obrigado, Barão. Vamos meditar na palavra do Senhor? Você abre comigo a sua Bíblia lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 12 até o 18. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 18. Amém? Vamos ler uma leitura breve, irmãos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou para a palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Amém? Baixe mais uma vez sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós lemos aqui a Tua palavra e, Senhor Deus, nós te pedimos sobre esse momento que a gente realmente possa ter a edificação do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade de falar ao coração de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. O subtítulo que está aqui na Bíblia que eu li está Provação e Tentação. Nós vamos estar falando hoje sobre o tema fé e, mais especificamente, a provação da fé. Mas antes, eu gostaria de fazer uma breve introdução com vocês ao tema, dentro dessa concepção que Tiago fala aqui, e tentar meditar um pouquinho sobre esse tema tão importante e muitas vezes tão polêmico, dependendo da tendência que você tem ao entender a sua fé. Mas eu gostaria de voltar um pouco atrás, criar aqui uma base de um pensamento para que a gente consiga meditar sobre esse texto. E eu gostaria de dizer algumas coisas para os irmãos nessa noite. E tento explicar, se eu for muito complexo aí nas minhas ideias aqui que eu tenho para falar para vocês. O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é que o ser humano, entenda bem as palavras e vou explicá-las, ele é, por natureza, ignorante e reativo. Explico.
Ignorante no sentido literal da palavra, aonde que se ignora as circunstâncias. Não sei se você já estudou a questão ignorante. Se você olhar pelo lado pessimista, ele é agressivo e ele traz um conceito pejorativo, né? O Mateus é um ignorante, né? O normal nosso hoje é até linkado com palavrão. Mas levando ao pé da palavra que ignorante é aquele que ignora circunstâncias ou ignora determinado conhecimento ou ignora determinadas coisas. E também reativo. O que é reativo? Reativo é aquele que, a partir de uma ação, ele reage, né? Ele tende a ser uma inércia. Vou dar alguns exemplos aqui para tentar explicar onde eu quero chegar. Vamos começar lá do bebê. O bebê, ele chora para quê? A partir do momento que ele sente alguma coisa. O que o bebê sente para chorar? Dor ou fome. Então, levando para esse lado, a gente já nasce com esse intuito, né? Você coloca a blusa porque você quis ou porque você sentiu frio? Porque você provavelmente sentiu frio, você foi lá e você colocou a blusa. Alguém consegue encostar a mão numa chaleira quente e deixar a mão lá, fritando, e falar assim, agora eu vou tirar a minha mão daqui porque provavelmente ela deve estar sendo machucada? Não, a partir do momento que você sente a dor, você automaticamente tem uma reação e você tira a mão rapidamente dali, né? Um outro conceito de como que nós somos reativos. Por exemplo, você vai ao médico quando você está o quê? Doente, né? Apesar de haver pessoas que já tem essa concepção de tentar fazer uma medicina preventiva, né? E hoje se fala muito isso no Brasil, a tendência é que eu vá ainda mais no quê? No pronto-socorro, não é verdade? E a hora que o negócio não tem mais para onde correr, você corre para o pronto-socorro, não é verdade? Nós temos essa tendência, então, de sermos, dentro dessa concepção, somos pessoas que muitas vezes somos ignorantes a partir do momento que ignoramos determinadas circunstâncias, determinadas informações, e também somos pessoas muito reativas. E, dentro da nossa natureza, não existe nenhum tipo de instinto, não existe nenhum tipo de iniciativa que nos faça buscar soluções antecipadas. Pelo menos é isso que a gente vê. As resoluções dos nossos problemas, elas são sempre já depois que determinadas situações já estão em vias de fato e não tem mais muito o que fazer, e nós começamos a buscar as soluções dela. Então a gente sofre, a gente esperneia, a gente grita, a gente corre, a gente briga e a gente tenta resolver os nossos problemas. O grande fato que eu quero chegar aqui e concluir essa pequena introdução que eu estou falando para vocês, irmãos, é que a questão importante aqui é que nós não estamos preparados para as adversidades da vida. Nós não estamos preparados para as adversidades da vida. Em alguns momentos a gente até tenta, né? Quem não tenta fazer uma previdência privada, quem não tenta fazer uma poupança, quem não tenta ter a casa própria, quem não tenta ter um plano de saúde. Nós tentamos, mas muito precariamente a gente consegue fazer isso. E isso não é bom. E por que a gente é desse jeito? Porque o ser humano ele tem uma tendência ao ócio. O que é o ócio? Inércia. O que é inércia? É o ficar parado, né? Quem aqui nunca passou pela cabeça o seguinte, eu pretendo juntar um certo dinheiro, conseguir uma determinada aposentadoria para que um dia eu consiga ficar? Ficar? Parado, ficar tranquilo, descansar. Não é verdade? E a gente coloca isso como objetivo de vida. Um dia eu quero descansar, eu quero que ninguém mais me importune, que eu não tenha mais chefe, que eu não tenha mais que prestar contas para ninguém. Eu quero ficar no meu canto. Ou mesmo aquele que não gosta de ficar parado, ele quer viajar, ele quer conhecer outros lugares, sem ter essa necessidade de ter que responder algo a alguém. Nós somos tendenciosos ao que foi falado aqui, à tranquilidade.
Nós gostamos de sombra ou de sol? Depende, né? Se estiver na praia é sol, né? Mas o normal é o quê? Gostamos de sombra ou de sol? De sombra, porque o sol ele judia da gente, né? Nós somos tendenciosos a buscar os caminhos melhores, mais fáceis, aonde não exista tanto esforço. Muitas vezes não conseguimos isso. Muitas vezes precisamos realmente seguir esses caminhos penosos. Mas o que eu quero voltar aqui com vocês é de que o ser humano, por natureza, ele é assim. E você provavelmente pensa assim, eu penso assim. A grande preocupação minha é o seguinte: quando eu estiver lá naquela idade onde eu não sou mais produtivo, como é que eu vou ter a minha vida que eu tenho hoje? Né? Porque hoje eu consigo trabalhar, ter um ganho, pago minhas contas, mas e quando não tiver? Como é que eu vou viver? A nossa grande preocupação é: eu preciso me manter de uma forma tranquila. Mateus, que enrolação. Você precisa só passar o tempo para dar as 8h30? Não. Aqui eu entro no texto propriamente dito. Bem-aventurado, a minha versão aqui, é aquele que suporta com perseverança a provação. E muita gente questiona esse negócio, né? O Jó foi o maior questionador disso. Bem-aventurado quer dizer também feliz. Feliz é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Será que existe felicidade realmente na aprovação? Eu quero entrar aqui num contexto para provar para vocês que realmente existe, tá bom? E eu vou partir do princípio que nós, seres humanos, nós somos frágeis, concorda comigo? Não precisa muito para nos derrubar. Uma gripe basta, talvez, para você ficar de cama. A nossa vida, ela às vezes está por um fio e a gente não sabe, né? Basta uma doença, basta um vírus, às vezes, eu fui prova disso, basta uma pancada, basta um tombo bater uma cabeça. Nós somos tão frágeis quanto qualquer outro ser humano que está à nossa volta. Apesar da nossa capacidade de interagir com o meio, com as bactérias e com os vírus, nós somos muito frágeis. Agora, pergunto eu, o que faz com que nós consigamos cada vez mais e mais nos manter vivos diante de tanta fragilidade? Alguém aqui faz academia? Academia, pega peso? Ninguém? Olha lá, tem o Eduardo, também faz. Você sabe qual é o contexto da academia? Você quer ir lá, você chega lá. Eu, Mateus, 12 anos de inércia só sentado. Eu chego lá, mas eu sou alto, sou grande, assim, aparentemente forte. Não sou, mas aparentemente, né? Aí eu vou lá, pego o peso mais alto lá e vou lá fazer o meu supino lá, o meu exercício. Qual que é a probabilidade disso dar errado? Grande. Provavelmente eu vou me machucar. Vou me machucar feio, vai arrebentar o músculo, vai estirar, vou ter que ir no médico, certo? Certo, mas o pessoal aí que faz academia aí tem um conceito. Se você for com um preparador físico, uma pessoa que conhece o teu tipo físico, ele vai te dar um peso ideal, não vai? Ó, você pega esse pezinho aqui mais simples, que daqui a pouco você começa a, o quê? Ficar fortinho, não é verdade? E daí eu posso te dar um pezinho um pouquinho mais pesado, não é verdade? É assim que começa, não é? Estou errado ou não? E daí você vai treinando. O que acontece com essas pessoas que vão treinando? Fica resistente. Então você tem que partir do princípio assim, ó. O estresse, dentro de uma concepção que é possível aguentar, ou seja, não arrebenta o músculo, esse estresse faz com que você se desenvolva. E que com o passar do tempo, quanto mais você vai exercendo esse estresse sobre o seu músculo, mais você vai ficando forte. Tá bom? Eu não sou professor de educação física, não entendo muito disso não, mas essa é a lógica. Pelo menos é isso que me explicaram. Tá certo? O ser humano, vamos olhar para nós mesmos. Quem aqui já tomou vacina para gripe? Você sabe o que é a vacina para gripe? É o vírus. Não é, Juliana? Juliana, minha esposa enfermeira, sabe. Eu não sei muito bem, mas é o vírus. Só que ele é o vírus numa quantidade que o teu corpo suporta. Certo? E o que acontece?
você fica imune àquele vírus. Quando você é atingido, você já tem um anticorpo para combater o vírus da gripe. Então, quer dizer que o teu corpo ele suporta determinada capacidade de vírus lá dentro, certo? E isso te torna imune. Olha só que interessante, em 2008 eu quase morri, eu tive um vírus que entrou no meu cérebro e me deixou praticamente morto numa cama, num leito de UTI, e depois que eu saí, uma das perguntas que eu fiz para o médico, eu falei assim, doutor, qual é a possibilidade desse vírus voltar e atacar o meu corpo novamente? Ele falou, 0. Eu falei, como assim? Ele falou, não, esse vírus não te ataca mais. O teu corpo ele já está imune a ele, ele já combateu e ele venceu ele. O teu corpo venceu esse vírus e qualquer momento da sua vida, daqui até o final da sua vida, que você tiver contato novamente com este vírus, ele não tem mais poder nenhum sobre você. Pode ser que outro vírus tenha, mas esse não tem mais. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, irmãos, é o seguinte, é que muitas vezes nós olhamos a questão da aprovação como um momento ruim. E o Tiago ele é bem claro em explicar aqui. Feliz é aquele que, com perseverança, passa pelas provações. Eu vou dizer para vocês que no conceito espiritual e emocional é da mesma forma. Pensa quantas e quantas coisas, os mais velhos com certeza vão estar mais à frente com relação a isso do que os mais novos, mas quantas situações de estresse que você já passou na sua vida e que voltando agora, você passando pela mesma situação, você não sofreria tanto. Você provavelmente tem situações assim. Por que você não sofreria tanto quanto da primeira vez que você passou esse momento de dificuldade? Porque você já se fortaleceu com relação a isso. Porque você já é uma pessoa mais forte para aguentar esse tipo de situação. Com certeza você vai ter uma outra atitude, um outro formato de viver, e com certeza você ser mais forte, você é uma pessoa que está mais habilitada a ser vencedora. Você está mais habilitada a conquistar as vitórias da sua vida. Então, quer queira ou não, por mais que você ache que as provações são situações muito difíceis de lidar, eu digo para você que tudo aquilo que você passou até hoje de dificuldade, quer você goste disso ou não, te fizeram um homem e uma pessoa mais forte. Com certeza fizeram. E isso faz com que também você influencie aqueles que estão à tua volta. Porque é diferente de você ter uma pessoa à tua volta precisando de ajuda e você não sabe o que fazer, e diferente você ter uma pessoa precisando de ajuda e você já passou por aquilo e você consegue fortalecer aquela pessoa por você já ter vivenciado isso. Essa igreja aqui, pelo pouco que eu conheço, pelo esse primeiro ano que estou aqui junto com o pastor Isaías trabalhando, já vivenciei com conselhos inúmeras situações de dificuldade. E percebo que muitos do conselho já são pessoas que são bem fortes com relação a isso. Já viveram. E na nossa vida, na sua vida profissional, na sua vida com a sua família, na sua vida social, com seus amigos, com certeza, o fato de você já ter passado por muitas provações te fazem hoje uma pessoa mais forte. Então, quando o Tiago ele fala assim, feliz aquele que suporta com perseverança a provação, é isso que ele está te dizendo. Cada vez você se torna uma pessoa mais forte em cada provação que você vive. E exemplos e mais exemplos a gente tem na Bíblia aí. Né? Eu não sei porquê, mas na minha cabeça sempre vem Jó. Né? Perdeu tudo e depois quando volta, ele volta uma pessoa muito mais forte. Agora, tem uma segunda situação, que é muito importante que a gente trabalhe aqui nesse texto também. Porque se no versículo 12 o Tiago está falando da felicidade daqueles que passam por provações, porque terão sim aí a coroa da vida, do versículo 13 em diante, especificamente do 13 até o 15, ele dá um outro foco, numa outra palavra que aparentemente tem o mesmo contexto, que é a tentação. E olha só, tentação. Provação, tentação, parece que está tudo meio linkado. Não, mas tem duas palavras. Se tem duas palavras é porque tem dois sentidos diferentes. E aqui sim,
existe uma defesa do Tiago com relação ao pensamento da igreja lá de Jerusalém, que é para a qual a igreja Tiago escreve, que era uma igreja de judeus cristãos. Imagina, judeu cristão. Ou é judeu ou é cristão, né? Mas é que está falando isso aqui. Olha só, versículo 13. Ele não fala mais de provação e sim de tentação. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, se ele está dizendo isso, provavelmente tinha gente lá falando assim, olha, Deus é que está jogando essa tentação para você. E o versículo 14 é onde que eu quero mais refletir um pouco aqui com vocês essa noite. Ao contrário, Tiago é bem enfático, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver sido concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, por sua vez consumado, gera a morte. Eu hoje trabalhei de manhã com os adolescentes o conceito de autorresponsabilidade. E vou falar um pouquinho aqui para vocês. Por quê? Pela minha vida, por tudo aquilo que eu já vi, pelo trabalho que eu tenho, e você vai concordar comigo. O ser humano, ele tem uma importante concepção errônea sobre a questão da tentação. E isso é muito bem explicado quando a gente vai entender quando a gente estuda um pouquinho nós, seres humanos, né? Existe uma grande dificuldade do ser humano em se expor. Explico. Alguém aqui tem coragem de expor toda a sua vida aqui na frente para todo mundo? Não vou pedir para você responder nem sim nem não, tá? Mas eu só estou querendo te instigar, né? Só quero te instigar. Tem coragem? Pense aí, né? Tem coragem de expor a tua vida, talvez, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para o pastor? Né? Tudo. Tudo. Né? Por que não? Por que não? Porque pode ser que você vai ter que expor uma fraqueza tua da qual você vai se diminuir diante da igreja. Pode ser que o Mateus vá se diminuir. E para que isso não aconteça, nós sempre tendemos a explicar os porquês dos porquês. Por exemplo, vou para o meu... Eu caio sempre nessa tentação. Eu vou sempre para o meu trabalho. A gente tem meta de venda. Alguém aqui tem meta de venda igual eu? Levanta a mão. Vocês sabem o que eu vou estar falando, então. A gente tem meta de venda. A meta tem um ditado assim, meta, na minha empresa, né? Meta não se discute, se cumpre. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Meta de venda. Só que daí chega num dia igual sexta-feira agora, chuva, vento, que ninguém vai na farmácia, difícil a farmácia comprar porque ela não vendeu. Tem que vender. Aí a gente liga para o vendedor, que liga para o supervisor, que liga para o gerente, e cada um tem uma explicação. Todo mundo consegue explicar o porquê dos porquês. Um teve um problema, um carro que não foi entregar, o outro a internet não funcionou, daí o cara não conseguiu fazer o pedido, o outro a farmácia lá, o cara viajou porque era feriadão, o outro o cara comprou do concorrente, o outro a chuva não deixou as pessoas ir na farmácia, e se explica mesmo. E a gente se explica. E a gente se convence de que realmente aquilo lá é aquilo mesmo. Mas eu estou tentando explicar aqui para vocês de que nós temos a tendência de tirar a culpa de mim e tentar colocar em outras situações. E tentar colocar.
Olha, a culpa foi do carro, a culpa foi do serviço, a culpa foi da igreja, a culpa foi do conselho, a culpa foi do pastor, a culpa foi sua que não me avisou, a culpa foi de alguém, mas não minha, porque eu não posso me expor, porque eu me expondo, eu vou me colocar como frágil, eu me colocando como frágil, eu estou me diminuindo. E quem não tem orgulho aqui? Né? E na tentação, isso acontece também. E sabe quem é aquele que é mais culpado pelas tentações? O outro. É o outro sempre. É sempre o outro. Por quê? Porque você tira a concepção de responsabilidade sua. Só que o que a igreja aqui de Jerusalém estava fazendo é o seguinte: nós temos um Deus que nos tenta, então é complicado. E Tiago ele é bem enfático aqui. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Sua própria cobiça, não que o outro colocou para você. Aqui dói, eu digo por experiência própria, aqui dói. Você se autorresponsabilizar por aquilo que você vive é complicado, não é fácil, mas é isso que a Bíblia fala. E essa cobiça, que daí é que ele está colocando como uma escolha tua, é o que te tenta, é o que te faz pecar e é aquilo que gera morte. No entanto, dos versículos 16 em diante, o Tiago ele faz uma ressalva muito importante. Não se engane, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Você pode substituir aqui por evangelho, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Primícias de suas criaturas. Você foi um escolhido por Deus. Entenda, irmão, a fé que você exerce hoje sobre Deus é uma fé totalmente relacionada sobre esses dois quesitos que eu disse para vocês. Primeiro, as provações que você passou. Isso te fez estar sentado nesse banco hoje. Ser um perseverante daquele que vem buscar a sua igreja. As provações que você já passou na sua vida te fazem hoje estar sentado aqui dentro desse templo, visando um bem maior para você, para sua família e para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. E que o conceito de tentação está muito relacionado às tuas escolhas. As tuas escolhas. É interessante você olhar para si e dizer: eu sou o responsável pelas minhas escolhas. Quando você tem essa capacidade de ter essa responsabilidade de dizer que você é o responsável pela vida que você leva, você é o responsável pela vida que você leva, você também pode dizer assim: eu sou o responsável, eu posso ser o responsável por mudá-la. Não há dúvida, então, que a gente sempre tem
como defesa, colocar a culpa em algo. Alguns colocam em Deus ou em outra pessoa. Esse texto, ele nos ensina sobre a bondade do Senhor, porque de tudo isso que o Tiago fala, ele está dizendo que Deus, no meio de tudo isso, ele é muito bom. Toda boa dádiva vem do alto. Toda boa dádiva vem do Senhor, que escolheu você e a mim para ser as primícias das criaturas dele. Bondade do Senhor e a capacidade do homem de resistir nos momentos difíceis. E que no final de tudo, meu irmão e minha irmã, o que vale é que Deus veio para nos salvar. Quando isso ganha uma verdade não parcial, mas integral na sua vida, as coisas começam a fazer sentido. Eu queria dizer para você que vem aqui domingo após domingo, participa de ministérios da igreja, você que já dedicou boa parte da sua vida ou uma pequena parte da sua vida às coisas da igreja, lembre-se sempre o seguinte: tudo que acontece na nossa vida, tudo, sem exceção, qualquer segundo que o relógio rode da sua vida, tudo ele tem um porquê e tudo Deus está te ensinando alguma coisa. Quando você sai e vem para a igreja com essa concepção, quando você vai para o trabalho com essa concepção, quando você vai para a tua casa, vive com a tua família dentro dessa concepção de que cada momento que Deus te dá nesse mundo, cada segundo que Deus coloca para você viver, são momentos onde Deus está te ensinando algo, as coisas começam a ganhar um outro tipo de realidade. Eu queria terminar essa meditação com vocês, falando que a grande disputa aqui do Tiago, na leitura dessa carta para a igreja de Jerusalém, era uma disputa de conceito de Deus, né? Literalmente, se você for ler toda a carta, é uma briga que existe entre rico e pobre, né? E o Tiago está na defesa dos pobres aqui, dizendo que eles precisam estar no mesmo nível do que os ricos. E o conceito que o Tiago usa para defender isso é que a fé, ela não é uma fé simplesmente de ouvir. A fé verdadeira, ela é validada por obras. Complicado isso para presbiteriano independente, né? Quem sabe aí um pouquinho de presbiteriano independente sabe o que eu estou falando. Mas ele não deixa de ser verdadeiro. Vamos não falar de questão de salvação, mas em questão de fé verdadeira. Meu querido irmão, minha querida irmã, a fé sem obras, segundo Tiago, é morta. Se você levar apenas o livro de Tiago para a tua concepção de Deus, você pode ficar isso e você voltar para casa com muita confusão. Mas se você levar para um conceito de graça, aonde que Deus, ele te deu a possibilidade de crer nele ou não, e isso está nas tuas mãos e você hoje crê. Se você crê em Deus, meu irmão, mas a sua vida não condiz com aquilo que você sabe que é ser um cristão, você precisa repensar o seu conceito de fé. Você precisa repensar quem é esse Deus o qual você acredita. Porque esse Deus o qual nós acreditamos é o Deus que nos fortalece pelas provações e que diz que aquilo que você é tentado são por suas próprias cobiças. E que se você quer ser uma pessoa mais próxima de Deus, você precisa exercitar a fé. Exercitar a fé, irmão. Como é que se exercita a fé, pastor? Leia os evangelhos que ele vai te dizer como é que se exercita a fé. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando a gente exercita a fé,
quando a gente leva a cabo realmente tudo aquilo que está escrito nos evangelhos, o cristianismo ele ganha um outro sentido na vida da igreja. Só que para isso, e aqui eu concluo, a gente precisa aprender a lidar com as nossas cobiças. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas cobiças. É isso que é a chave da questão entre você conseguir praticar a fé ou não. Amém? Quero convidar o grupo de louvor para subir novamente aqui. E eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Nós vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, nós meditamos aqui na Tua Palavra. E eu te peço, Pai, que ela fique conosco durante essa semana. Que cada pessoa que se dispôs a estar aqui essa noite para cultuar o Teu nome, possa levar para casa, Pai, essa meditação e pensar, Senhor Deus, o quanto nós realmente, ó Pai, estamos buscando viver essa fé, ó Pai, de perseverar, de crescer, de se tornar forte, o quanto que nós estamos nos colocando como responsáveis pelas nossas escolhas, o quanto, Senhor Deus, que nós estamos realmente próximos do Senhor, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que com todo o amor que existe, com toda a compaixão e misericórdia que o Senhor nos ensinou, Pai, o Senhor nos olhe como igreja, ó Pai, que quer buscar cada vez mais a Tua presença e a Tua face, Pai. Que nós possamos aprender cada dia mais com tudo isso que o Senhor deixou aqui para a gente meditar, ó Pai. E que o livro de Tiago, Pai, sirva, Senhor Deus, para nós sempre como um exemplo, Pai, que nós precisamos cada dia mais e mais fortalecer a nossa fé no Teu Evangelho, Pai. Que a gente precisa, Senhor Deus, cada vez mais e mais buscar a Tua presença. Saber, ó Pai, que nós por nós mesmos somos frágeis, mas que existe um Deus olhando por nós, passando junto as tentações conosco, Pai, nos ensinando e principalmente, Pai, nos fortalecendo diante de tantas e tantas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. E eu te peço aqui, Pai, por cada irmão que veio aqui à noite cultuar Teu nome, que o Senhor fortaleça cada um, Pai. Que tudo aquilo que cada um passou na sua vida, Pai, volte agora na mente de cada um e sirva, Senhor Deus, como um incentivo de fortalecer, de saber que hoje nós somos mais fortes, saber que hoje nós somos uma outra pessoa, que cada dia que passa, Senhor Deus, o Senhor nos torna pessoas melhores, que a cada dia que passa nós nos tornamos mais resistentes, cada dia que passa nós conseguimos vencer, Senhor Deus, a maldade que existe nesse mundo, que o Senhor nos persevera, Senhor Deus, que o Senhor, Teu Espírito Santo, nos faz pessoas realmente ousadas, que querem buscar a Tua face, que querem buscar a Tua presença, que querem ser diferentes, Pai, que são perseverantes, que não abrem mão de falar do Teu nome, pessoas, Senhor Deus, que não abrem mão, Senhor Deus, dos Teus princípios, que estão olhando, Senhor Deus, para os lados, vendo as coisas erradas, ó Pai, e perseverando nas coisas corretas, Senhor Deus. Que o Senhor venha a cada dia nos mostrar, Senhor Deus, o quanto que nós somos responsáveis pelos nossos atos, o quanto que o Senhor pode nos ajudar, Senhor Deus, a não repetir aquilo que não deve ser repetido, Senhor Deus. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa aqui, Pai, que ouviu essa mensagem, saia daqui, Pai, sabendo que em Ti nós somos mais que vencedores, ó Pai. Que as provações que o Senhor nos deixou passar, os momentos difíceis, ó Pai, nos fazem hoje pessoas mais próximas do Senhor, mais próximas do Evangelho, Senhor Deus. Pessoas corajosas, ousadas, ó Pai, que não abrem mão do Teu Evangelho, ó Pai, e que vão lutar até o fim, ó Pai, para falar: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, cada pessoa aqui que professa Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ó Pai, sinta o poder do Senhor, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.